Olá a todas e todos, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast de conhecimento do mundo. Já estamos conhecendo do mundo um tantinho assim de nada, lá no mundo grego, mas vamos acelerar um pouco, talvez. Meu nome é Tarcísio Pequeno, sou professor da Universidade de Fortaleza. Nesse episódio, eu queria fazer uma reflexão sobre o que nós temos falado, sobre o nosso assunto, de uma maneira geral, até porque recebi algumas questões, algumas cartas e sérias ameaças e acusações, né? Então, para comentar um pouco sobre isso, na realidade fazer um meta-episódio, uma meta-fala sobre a ciência, né? Veja bem, nós estamos aqui para discutir ciência por várias razões, uma delas porque nós estamos na universidade. A universidade é um local onde se estuda ciência, na realidade onde se forma profissionais liberais, né, para exercer diversas profissões, como médico, como jornalista, como arquiteto, etc., pessoal de computação, enfim. Todas essas profissões são baseadas na ciência, né? A medicina, então, tudo é baseado na ciência. Além disso, nessa casa aqui, em várias áreas, nós formamos cientistas através de cursos de mestrado e doutorado. Nós produzimos inovação. Eu estou lotado numa diretoria, numa vice-reitoria de pesquisa e inovação, né? Então, nós fazemos inovação, que é a aplicação da ciência para coisas, né, no mundo prático. Enfim, formamos cientistas, formamos doutores, formamos cientistas, temos laboratório, nós trabalhamos com a ciência. As universidades trabalham com ciência, né? A universidade, ela aparece muito depois do que o tempo no qual a gente começou a falar de ciência aqui, que foi ainda na Grécia Antiga. Não havia universidades como tal, como a gente as entende na Grécia Antiga, né? Elas vão surgir lá pelo século XI, XII, né, da Idade Média, então quando elas surgem, a ciência já tinha mais de 1.500 anos. 1.500 anos já havia ciência quando começam a aparecer as universidades e tal. Mas enfim, isso é uma das razões. Tem outra razão, é que recentemente, inclusive num momento muito crucial, em meio a uma pandemia, a uma crise coletiva na nossa sociedade, a gente passou por um período de negacionismo científico. Num período de negação da verdade, num período de fake news, de falsificação da verdade. Ainda estamos, aliás, está rolando a discussão no Congresso sobre a lei para regulamentar fake news, etc., etc. Todas essas coisas são um movimento, no fundo, são um movimento anticientífico. E são movimentos irracionalistas, são movimentos de combate à razão, de combate à ciência, e são, em suma, movimentos retrógrados, movimentos que pretendem nos levar para trás, para levar de um lugar de onde nós já saímos com muito esforço, e inclusive muito esforço social, muito esforço individual e muito esforço, em particular, desse negócio chamado ciência e da filosofia que acompanha a ciência, que é o que nós estamos discutindo aqui. Todavia, né, fomos questionados assim, se eu estava dizendo que todo o conhecimento do mundo provém da ciência, se o programa dizia isso, se aqui esses nossos encontros queria dizer isso, aí preciso deixar bem claro essa questão, porque senão eu sairia de um extremo para ir para o outro. Eu deixaria de ser um anticientista para virar um cientificista. Aí o senhor não é cientificista? Não, de jeito nenhum, eu sou um cientista. Eu sou um cientista, eu estudo filosofia também. Eu sou um ser racional, eu enxergo a importância da racionalidade, mas eu não sou um cientificista. Quando você bota esse ismo aí, o cientificismo, quando você bota o ismo, é um reducionismo, é uma redução. Qual é a diferença entre o científico e o cientificista? É que o científico acha que a ciência é bom,
é importante contribuir para o mundo, ou tem contribuição para o mundo, não quer dizer que seja boa não, mas quer dizer que você tem que levar ela em conta, que ela faz parte do mundo e que não dá para ir atrás da ciência nem negá-la assim só por negar. A ciência tem seus métodos, você pode contrariar a ciência, mas você tem que contrariar no nível dela, no nível de argumentação adequado para isso. Agora, cientificista é quando você afirma que todo conhecimento, só existe conhecimento científico. E pronto, a ciência dá conta de tudo. Aí eu quero deixar bem claro que essa não é a nossa posição, não é a minha posição, nem de forma alguma é obrigado, pode ser e usar a cientistas e cientificistas. Há cientificistas no meio acadêmico. Existem essas pessoas, né? Assim como há negacionistas. Mas não é minha posição em particular, de forma alguma. E quando eu digo que o papel da ciência, de sermos bem claros, é o conhecimento do mundo, o objeto da ciência é o conhecimento do mundo, preste atenção a uma ciência, nesse caso a ciência lógica, é uma das ciências no qual eu sou especialista. Na ciência lógica, quando eu digo que o objetivo da ciência é conhecer o mundo, eu não estou dizendo o lado de lá da seta, que conhecer o mundo só é pela ciência. Eu digo, não, a ciência tem por objetivo conhecer o mundo. Isso não quer dizer que só se pode conhecer o mundo pela ciência. Está claro isso? Não implica, isso não quer dizer. Não quer dizer, pode se conhecer o mundo por muitas coisas. Agora, a ciência foi feita para o objetivo da ciência, o objeto, a ciência se destina a conhecer o mundo. Mas muitas outras coisas podem levar ao conhecimento do mundo de natureza diferente, o resultado do conhecimento é diferente, o aspecto do mundo sobre o qual se conhece. Na realidade, não há um mundo, há uma diversidade de mundos, dependendo dos ângulos com os quais nos relacionamos e observamos o mundo, você tem conhecimentos diferentes. Eu, por exemplo, valorizo muito o conhecimento literário sobre o mundo e sobre a natureza humana, muito. E acho que a poesia, o conhecimento poético, que inclusive era valorizado lá atrás também, nos tempos que nós falamos aqui, vários filósofos escrevendo suas filosofias sob forma de poemas. E são poemas em hexâmetros, que é uma métrica de fazer poesia muito exigente, muito limitante. E os caras, assim como a Ilíada e a Odisseia, pelo Homero, que é antes da ciência, 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos, Homero nem escreveu a Ilíada e a Odisseia era oral. E toda em poesia em hexâmetros, né? Em versos, porque era oral, porque a escrita não era muito difundida, muito pouca gente conseguia ler, estava começando a introduzir a escrita no mundo grego, começando mesmo, quase ninguém lia. E aí o poema era fácil de decorar e tinha os profissionais, os rapsódios, que decoravam a Ilíada inteira para recitar nas feiras, para recitar nos diversos lugares, na feira de agronegócio, né? Começa que abriram aí, dia desse, então, feira de Barretos, aí chamava os caras lá, né? Recitavam a Ilíada completa. Imagine o esforço de memória, o trabalho que dava. Inclusive levando em conta que era em grego, né? Eu já tentei ler a Ilíada em grego, mas não saí muito do canto, não. Decorar, então, e sair recitando por aí. Mas, enfim, a poesia, por exemplo, é uma grande janela ao conhecimento do mundo, de uma dimensão que a ciência não é. Inclusive, para conhecer o mundo, a ciência faz simplificações. Agora, o conhecimento científico, por outro lado, tem certas vantagens. Uma grande vantagem, e que tem mantido a importância da ciência até hoje, é que o conhecimento obtido pela ciência é transferível. Pode ser transmitido de uma pessoa a outra. E o conhecimento, por exemplo, que eu obtiver, como um Buda, que, aliás, o Buda é contemporâneo do Tales, do início da filosofia, estava acontecendo o Buda na Índia. O conhecimento do Buda não é transferível, não dá para o Buda ter encontrado a compreensão, ele, e conversando, passar a compreensão do mundo dele para o discípulo. Não. Cada um vai ter que obter a sua compreensão pelo seu próprio esforço, por um método que se chama ascese, né? E na ciência não é assim. Na ciência eu posso escrever a ciência num livro,
posso escrever a ciência no livro, que uma pessoa que tenha os fundamentos necessários, os conhecimentos laterais, circunstanciais necessários, é capaz de entender e é capaz de assimilar esse conhecimento que a ciência desenvolveu. Então, essa portabilidade do conhecimento científico, essa capacidade de transferir, é uma coisa muito importante. Além disso, eu falei da vez passada que uma característica importante da ciência era o debate, a liberdade de pensamento para que a gente possa questionar uns aos outros. Se você junta isso, o fato de que as ideias científicas, as ideias da filosofia e da ciência ficam registradas, e aí também foi afortunado que nessa época que nasce a ciência, a escrita já estava instaurada na cultura grega. Então esses primeiros filósofos deixaram escritos, não sobrou quase nada para a gente, mas isso é outra história. Mas aí as pessoas podiam ler, e não sobrou diretamente, mas hoje ainda a gente ainda tem acesso a comentários de pessoas que leram os originais daqueles caras e escreveram eles, né? Esses camaradas chamam-se doxógrafos, né? E eles deixaram o pensamento, ainda permanece para a gente discutir. E aí, se você junta essa transmissibilidade do conhecimento científico, que não é o mesmo, ao passo que o instante poético que o poeta teve e colocou numa rima, colocou numa poesia, aliás, pode ser sem rima também, concreto ou o que seja, ele pode me tocar, me atingir. Mas não exatamente como ele teve, nem da mesma maneira. Ele é um gatilho para me... E só vai tocar se eu tiver em mim uma veia poética também, a capacidade de sintonizar poeticamente com o mundo. Agora, eu vou de vez em quando receber dali, no Brasil é mais popular e nós estamos mais acostumados, através de letras de música, eu vou receber momentos de insight, de verdade, de iluminação fantásticos, quando eu consigo sintonizar a poesia, o meu estado poético, ou de uma circunstância que eu esteja vivendo e que seja de natureza poética, né? Sintoniza com aquela mensagem que vem através da poesia, mas é outra maneira de fazer. A ciência não, a ciência é uma maneira mais, né, mais quadrada, né, mais retangular, com as arestas mais simplificadas, mais adaptadas, mas eu posso transferir e posso botar no livro. E aí, não só tem o debate com a geração posterior, mas a melhor maneira de entender a filosofia e de estudar a ciência e a filosofia é compreendê-la como um diálogo, como uma discussão de bar, que seja, mas que vem acontecendo há 2.600 anos. Se reuniu, e aí você tem, um dia aqui, mesmo aqui no podcast, eu disse, acabado de me flagrar aqui conversando com pessoas mortas, né? Aí eu disse, não, porque eu estou lendo um livro, e os caras já morreram há mais de 2.000 anos, e eu estou aqui lendo as ideias deles, então eu estou conversando com os caras, né? E eu posso conversar e discordar deles, com a vantagem que se eu esculhambar eles não vão nem reagir, né? No caso aqui, porque eles já estão mortos. Mas se eu fizer isso por escrito, vem outro e reage em nome dele, né? O fato é que, né, com essas características, eu disse, a ciência, quando descobriu essa liberdade de questionar, ela criou um mecanismo de produzir conhecimento que é indestrutível e é extremamente fértil. Então, por conta desse mecanismo, que cria uma discussão através dos séculos, e a gente pode entender, para eu entender realmente o escopo de uma cultura da física, da química, da medicina, da biologia e da filosofia mais facilmente, é entender esse debate da forma como ele veio transcorrendo ao longo de centenas e centenas de anos. E nós estamos aqui entender também que nós estamos num certo momento desse debate. Portanto, não há conclusão do debate, não há vencedores nem perdedores tem. Aí pelo caminho ficaram um monte de perdedor. Mas não tem um vencedor definitivo do debate, porque eu já disse aqui que teorias científicas se derrubam, mas não se infirmam sólida e eternamente. Porque assim é, e aliás um filósofo grego já dizia, tudo não é senão uma teia trançada de hipóteses. É um dito.